Vamos continuar para não demorarmos muito. Essa biografia também nos leva a pensar uma outra pergunta: qual área preciso cuidar em minha vida? Qual área preciso cuidar em minha vida? João também, capítulo 12 agora, versículo 4, 5 e 6. Vamos ler João capítulo 12 agora. Então, eu fui nos evangelhos, selecionando textos que estão falando aqui desse momento mais específico, dessas mudanças que foram acontecendo com Judas. Diz assim o versículo 4 em diante: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A perguntinha: qual área preciso cuidar em minha vida? Veja só como foi acontecendo na vida de Judas. Ele era aquele cara tipo do contra. Ele já não estava percebendo essas áreas na vida dele. Olha a objeção: por que não foi vendido? Judas começa com uma objeção. E aí eu perguntei para o próprio texto: o que é que incomodou tanto Judas? Por que que Judas ficou tão incomodado com aquela mulher derramando um perfume em Jesus? E custava caro, 300 denários era muita grana. Um denário era equivalente a o salário de um ano. Era muita grana. E eu me pergunto, o que é que incomodou tanto ele? Por que que ele se tornou esse cara tão do contra? Sabe aquela pessoa revoltada, que tudo está errado? Não é que você não possa fazer questionamentos, e não é isso, analisar, mas aquele momento, aquela situação onde a pessoa olha, parece que tudo está errado no mundo, já viu? É tipo assim, então, destrói esse mundo e cria um só para você e vive sozinho, porque só você sabe viver, só você é bom. Então, é mais ou menos esse caso, quando você fica, tudo está errado, tudo do contra. E eu pergunto para ele, para esse texto, por que que ele fez essa objeção? E o texto vai mostrando para a gente. Eu convido você a reparar. Aí, ele diz que esse dinheiro podia ser dado aos pobres, 300 denários. A objeção, eu chamo aqui agora de manipulação, de controle. Ele queria controlar aquela situação, porque ao ver aquele dinheiro, ele tinha um propósito diferente para ele. E aí ele faz uma objeção, e cria uma manipulação, um controle para conseguir administrar aquele dinheiro de outra forma. Fazer do jeito que ele queria. Isso também é interessante para a gente pensar. Qual área da minha vida eu preciso cuidar? Todos nós, quem assiste televisão, está lá você, seu cônjuge, sua família, e aquela guerra pelo controle de TV, tem ou não tem? Me dá o controle, fica aqui. Aí a gente ora, Deus, eu te entrego, e quando você vê, você está carregando o negócio. A gente gosta do controle, faz parte até. E aí acontecem umas tribulações na vida, que a gente não tem como controlar nada. Tudo sai do controle. Aí a gente fala, mas cadê Deus? Deus está no controle, agora não é você mais. Percebe o negócio? Eu sei que não é bom. Então Judas agora ele começa a fazer uma manipulação, argumenta um negócio, e uma argumentação que com certeza tocaria no coração, e tocou no coração das pessoas ali. Não, isso podia ter sido dado aos pobres. Imagina, gente. Nossa, que Jesus, esse carrasco, esse avarento, que não ama os pobres. Entende? Olha o controle e a manipulação. Ele queria que as coisas fossem feitas daquela forma, da sua forma, porque tinha um propósito, tinha um controle, tinha uma manipulação. E o texto que nós lemos diz que ele era ladrão. Veja como a coisa foi mudando. Qual área da minha vida preciso cuidar? Ele se tornou um ladrão.
No início do texto, no início dos relatos, a gente não vê isso na vida de Judas. Ele era um escolhido, um dos 12. Ele não podia dizer, já que ninguém me aceitou, já que eu fui rejeitado, eu vou fazer isso. Não. Ele era um escolhido, ele era um dos 12 e se tornou um ladrão. Não é? Ele era um dos discípulos. Ele era ladrão. Não foi por interesse aos pobres que ele argumentou daquela forma, que ele tentou manipular aquela situação, que ele tentou controlar aquela situação. Isso então me chama a atenção para a gente pensar qual área é preciso cuidar nas nossas motivações. Gente, existem motivos internos em nós, sempre. Sempre. O que está nos motivando a isso ou aquilo? A cuidar do nosso caráter. Ele se tornou uma pessoa desonesta. A desonestidade passou a ser comum na vida dele. Qual área preciso cuidar na minha vida? Todos nós temos, não adianta, se a gente sentar nesse banco, nessas cadeiras aqui, se a gente se dizer um cristão, e chegar um momento que a gente diz que não tem mais nada a cuidar na nossa vida, só vai ter um, depois que Jesus nos chamar, e aí Ele reinar e tirar tudo que está errado, aí a gente vai ficar perfeito como Ele é. Mas aqui, sempre estaremos em obras. Sim ou não? Então olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo, nós olhamos para a palavra de Deus, e possamos responder para nós mesmos, qual área eu preciso cuidar na minha vida? Olhe para você, olhe para a sua fé, para a sua espiritualidade, para o nosso compromisso com Deus, para a nossa saúde física, espiritual, emocional, para os nossos relacionamentos, para todas as áreas, para a nossa sexualidade, todas as áreas, para a nossa vida como um profissional, qual área preciso cuidar?